De 27 de fevereiro a 4 de março no Parque do Povo, 27ª Consciência Cristã com o tema Eu sou, conhecendo o Deus verdadeiro. Venha, participe e traga sua família. A entrada é gratuita. Realização Vinac. Campina Grande, quarta-feira, 26 de fevereiro. Continue ligado conosco. Com certeza, nessa manhã, Deus vai falar profundamente ao seu coração através do presbítero Genildo, que recentemente trouxe uma palavra muito edificante para o nosso coração. Ouviremos também o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre reavaliar o amor. Como é que vai o seu relacionamento afetivo e amoroso entre os irmãos? Como Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos fazer uma reavaliação hoje através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas antes, gostaríamos de orar por todos quantos estão conosco e ao mesmo tempo lembrar que nós estamos nos aproximando de mais um evento, de mais uma edição do Encontro para a Consciência Cristã, de 27, a partir de amanhã até o dia 4 de março. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos concedendo. Abençoe a cada internauta, cada telespectador que está conosco e te pedimos a tua bênção sobre todos quantos irão participar de mais um Encontro para a Consciência Cristã. Que tu possa se instrumentalizar dos preletores, dos seminários, enfim, de todo este evento, que possa realmente marcar a vida de muitos cristãos que estarão conosco participando lá no Parque do Povo. Abençoe, portanto, a todo este evento, que o Senhor possa levantar os recursos para que esse evento seja realizado com pleno êxito. É o que eu te oro e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a todos, inclusive, que na abertura, amanhã à noite, pregará o reverendo Hernandes Dias Lopes. E amanhã no nosso programa nós vamos ter a visita do pastor Euder Fábio, uma entrevista que nós fizemos através do pastor Antônio Júnior. Ele vai estar amanhã falando sobre toda a programação. Você não pode perder, portanto. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre reavaliando o amor. Nos aguarde. James Hunter, em seu livro Monge e o Executivo, diz que você não é o que você pensa, você não é o que você fala, você é o que você faz. Isso está de pleno acordo com o que disse o apóstolo João. Filhinhos, não amemos apenas de palavras, amemos de fato e de verdade. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é a síntese da lei de Deus. E o principal mandamento da lei de Deus é amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma e amar ao próximo como a si mesmo. Como é que nós podemos amar a Deus de forma prática? Amando o nosso próximo. Agora, como é que você pode amar o próximo? É servindo a Ele, é cuidando dele, é estendendo a mão para Ele nas suas necessidades. Quem ama socorre a pessoa amada. Quem ama se importa com a pessoa amada. Jesus contou a parábola conhecida como a do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Deixaram-no semi-morto à beira do caminho. Por lá passou um sacerdote, um levita, religiosos da época, e passaram de largo e deixaram aquele homem semi-morto no caminho. Mas por lá também passou um samaritano. Parou, olhou, pensou suas feridas, tirou-o da beira do caminho, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Este de fato amou, porque amar não é sentir algo no coração, é fazer algo com as mãos. Você ama o seu próximo, você tem servido a ele, você tem cuidado dele, você tem tido o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto e a casa aberta. É hora de você não apenas falar que ama, é hora de você verdadeiramente demonstrar
o verdadeiro amor. Capítulo 29 do profeta Jeremias. O versículo que eu escolhi também, chave, é o versículo de número 13, que fala justamente sobre esse buscar. Eu enfatizei, buscar a Deus é necessidades e obstáculos, que a gente vai ver, vai fazer essa divisão. É necessário o homem buscar a Deus? É necessário. Mas o homem encontra dificuldade de buscar a Deus, obstáculo? Com certeza encontra. Nós vamos ver isso. Agora eu queria pedir permissão aos irmãos, nós vamos ler o texto, e depois eu queria pedir a permissão para eu fazer um panorama, né, sobre a vida, sobre Jeremias, quando ele escreveu esse texto, né? O que estava acontecendo em Israel para que Jeremias escrevesse esse texto. Porque na verdade, irmãos, esse texto que nós vamos ler, ele é apenas um pedaço de uma carta que Jeremias enviou aos cativos da Babilônia. O povo que havia sido levado pelos babilônios e estavam lá cativos. Então Jeremias enviou uma carta a esse povo. E esse trecho dessa carta, que eu escolhi em especial, porque ele fala do buscar a Deus, é o versículo de número 13, que a gente vai ler agora, que diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Veja a condição que Deus coloca aqui nesse texto: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma condicional, não é um buscar de qualquer jeito. Na verdade, muita gente diz, não, mas muita gente busca a Deus, realmente busca. Mas existe um tipo de pessoa que o próprio Deus também busca. E quais são, pela palavra? Que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, aqui o profeta Jeremias, usado por Deus, ele colocou em especial buscar a Deus, mas buscar de todo o coração. Não é da forma que a gente quer. Aliás, o homem, ele inventa várias formas de adorar a Deus e buscar a Deus, mas existe uma forma correta de buscar o Senhor. Amém? E isso a Bíblia nos ensina. Então eu queria entrar nessa introdução aqui, falando do profeta Jeremias, que foi quem escreveu esse texto. Irmãos, na época que Jeremias escreveu esse texto, aliás, a partir do seu nascimento, aquela terra do Oriente, existiam 3 nações ou 3 impérios que dominavam aquela região. Aliás, brigavam para dominar aquela região. Primeiro, os assírios, que eram uma nação muito forte, os egípcios e os babilônicos. A Assíria era muito forte. Se os irmãos forem estudar a história, os assírios foram que prenderam o reino do norte de Israel. Eles devastaram realmente o reino do norte de Israel. Ficou apenas o reino do sul, que compreendia Judá, né, e Jerusalém. Muitos ali ficaram profetas, ficaram anciões, sacerdotes ali em Jerusalém, né? E o quadro era o seguinte: as nações brigavam entre si para que dominar aquela região. O que foi que aconteceu? Propósito de Deus, com certeza. Deus começou a dar força aos babilônios. E nós vamos ver depois o propósito. A Assíria começou a perder força, perder território, e a Babilônia começou a crescer. Isso era propósito de Deus. Não era
não estava acontecendo isso em vão, porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito que Deus estava acontecendo para que aquela nação da Babilônia crescesse? Porque através daquela nação, mais tarde, Deus iria corrigir o seu povo do pecado que estava acontecendo em Israel. Que o povo já tinha começado a abandonar o Senhor, não buscava mais Ele. O povo começaram a levantar outros deuses. O povo começaram a praticar idolatria naquela região. Idolatria, irmãos, tal que até crianças eram oferecidas. Já pensou o povo de Deus naquela época oferecendo crianças aos deuses, né? A Moloque. Então Deus estava, de certa forma, irado com o povo. E Deus levantou o profeta Jeremias justamente nesse propósito, para divertir o povo, porque Deus iria corrigir a certo tempo aquele povo. O profeta Jeremias, eu não sei se Alberto pode botar. Alberto, pode botar aquela imagem do mapa de Jerusalém. O profeta Jeremias, ele nasceu num vilarejo chamado Anatote. Esse vilarejo ficava ao norte de Jerusalém. Era chamado assim os vilarejos dos profetas, dos anciãos, que estavam lá, dos sacerdotes, né? Muita gente desprezava, mas lá foi a terra de muitos sacerdotes, muitos profetas. Jeremias era filho do profeta Ilquias, de lá de Anatote. E nessa cidade de Anatote, de lá, Deus chamou Jeremias, muito novo. Jeremias não aceitou de primeira essa missão do Senhor, alegando, como também fez Isaías, como fez: Senhor, eu estou muito novo, eu sou uma criança ainda. E Deus disse a Jeremias: Jeremias, antes de tu sair da madre, do ventre de tua mãe, eu já te escolhi. Não adianta você estar se desculpando, dizendo que é criança, dizendo que é jovem, mas eu te chamei. Eu te escolhi, te chamei e quero te fazer profeta às nações. E Deus tinha um propósito na vida de Jeremias. E Deus capacitou Jeremias. Irmãos, ao passar do tempo, Alberto botou aqui a cidade Anatote, que era um vilarejozinho, né, acima de Jerusalém. Quando Jeremias entendeu a missão do Senhor e começou a profetizar para Israel, o povo rebelde, e Jeremias começou a alertar o povo, dizendo: vocês se consertem diante do Senhor, porque Deus vai trazer juízo sobre esta nação, se vocês não se consertarem. Mas o povo tinha Jeremias como um louco. Começaram, irmãos, a zombar de Jeremias. Jeremias passou por grande dificuldade nessa missão de levar essa mensagem ao povo. Na verdade, ele foi torturado muitas vezes. Jeremias, chegaram a colocar Jeremias no tronco, né? E Jeremias, além do desafio, Jeremias encontrava da rejeição do povo. Jeremias tinha um desafio muito maior. É que os profetas de Jerusalém estavam contra Jeremias e estavam dizendo que Jeremias vinha com uma mensagem que não era verdadeira, não era de Deus. Eles, os profetas, estavam dizendo isso em Jeremias e começaram a perseguir Jeremias. Fato é, irmãos, que Jeremias, quando estava naquela situação, levando aquela mensagem, Deus trouxe juízo, porque o povo não se consertou, e Deus trouxe juízo a Jerusalém. O que foi que houve? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né, e levou cativo. Agora, o interessante é a gente chamar a atenção: levou cativo muitos do povo. A nação, o império de Nabucodonosor, ele levou pessoas mais importantes do reino. Porque eu queria trazer uma diferença aqui entre os reinos. Eu estava estudando essa palavra, e os comentaristas disseram o seguinte:
Cada império desse, os assírios, os egípcios, os babilônicos, eles tinham um tipo de característica de agir. Os assírios eram o seguinte: eles chegavam numa nação, invadiam aquela nação, tomavam os bens daquela nação e destruíam o povo. O negócio deles era de destruição e tomava a riqueza daquele povo e destruía, e acabar com a nação. Essa era a visão dos assírios. Os egípcios era de escravizar o povo, para o povo trabalhar para eles. Na Babilônia era diferente. A Babilônia, os babilônios queriam, eles pegavam as pessoas, mas pegavam os mais importantes. A gente vai ler no texto de Jeremias, que eles escolheram os profetas, os anciãos, os sábios de Jerusalém, e deixaram as pessoas pobres lá. Acho que não tinha vantagem para ele. Escolheram também os trabalhadores. A Bíblia diz que ele escolheu ferreiros também, o pessoal que trabalha marceneiro, são trabalhadores. Qual era o objetivo da nação babilônica? Irmãos, eles tinham o propósito seguinte: eles não queriam destruir a nação. Eles chegavam numa nação, tiravam os bens dela, tiravam as riquezas, e pegava aquele povo, trazia para trabalhar na terra deles, mas não como escravo. Era para ajudar a nação a crescer, para se tornar cada vez mais potente. E foi isso que aconteceu no início. E por que Jeremias escreveu essa carta? Porque o povo, sabe o que é que estava acontecendo? Os profetas que estavam lá, cativos lá na Babilônia já, eles estavam profetizando, eles profetizavam o seguinte, que hoje a gente podia chamar de fake news. Eles estavam dizendo que aquele cativeiro, aquele exílio, só iam durar uns 2 anos só. Ele disse: vocês não se preocupem não. Deus está dizendo que esse cativeiro aqui é só 2 anos. Então vocês fiquem tranquilos que brevemente Deus vai nos livrar e vai tirar disso aqui. E o que é que Jeremias, qual era a pregação de Jeremias? Não. Deus está dizendo que esse cativeiro e esse exílio vai ser 70 anos. E o povo estava descansado e não estava fazendo. Aí o propósito de Jeremias escrever essa carta era que, para avisar o povo, que vocês descansem aí, sirvam a Babilônia e podem construir casa, construir família, né? Casar seus filhos, porque esse exílio vai demorar 70 anos. E ficou aquela briga, Jeremias perseguido, porque Jeremias trazia essa mensagem e os profetas diziam: não é assim que Deus diz não. A ponto, irmãos, de um profeta chamado Hananias, né? Ele chegou diante do templo de Jerusalém e estava profetizando justamente isso, dizendo que o exílio babilônico só ia durar 2 anos. E Jeremias, quando chegou que viu aquilo, foi repreendê-lo. E ele fez uma coisa. Eu queria trazer uma imagem. Alberto, aquela outra imagem. Do jugo. Cadê Alberto? A imagem do jugo. Ah, pronto, aqui. Irmãos, isso aqui é um jugo. A gente sabe que é aquela canga que bota no boi, que chama de jugo. Coloca no boi. E bota essa parte aqui, duas madeirinhas que está de lado, chama canzis. E aqui em cima é a canga. Deus mandou que Jeremias fizesse um instrumento desse aí, simbólico, para que ele andasse dentro da cidade, para mostrar, sabe o quê? Que Deus queria que a nação de Israel ficasse sob o jugo de Nabucodonosor. Porque ele queria corrigir a nação. E você pode perguntar: mas pai, por que Deus queria isso, maltratar a nação, a sua nação? Deus queria corrigir o povo e trazê-lo de volta à comunhão. O povo a buscar a Deus, porque o povo tinha se afastado de Deus. E Jeremias andava e saía pelas ruas de Jerusalém, justamente vestido com isso aí, para chamar a atenção do povo e dizer: Deus quer que nós fiquemos subjugados a Nabucodonosor, porque Ele quer nos corrigir. Então, ele andava com isso aqui nas ruas. O que foi que Hananias fez? Chegou perto de Jeremias e rasgou a cruz dele e tirou fora.
E naquele mesmo momento, Jeremias saiu do templo e foi-se embora. Quando Jeremias ia andando, Deus disse: vá lá, volte e diga a Hananias que ele quebrou as cordas e os canzis de madeira, mas eu vou colocar nele canzis de ferro. E Nabucodonosor vai esmagá-lo. E foi isso que aconteceu mais tarde. Amém? Agora veja bem, irmãos, tudo isso Deus fazendo, porque Deus queria só um propósito. A única coisa que Deus queria era que o povo se voltasse a buscar a Ele. Porque com certeza Deus tinha saudade daquele tempo em que o povo louvava a Ele, exaltava o nome dEle, no templo, buscava o Senhor, oferecia sacrifício, engrandecia o nome do Senhor, e o povo estava distante. E Deus queria corrigir, e tinha que corrigir o povo. Amém? Eu queria trazer isso aí como introdução. E agora nós vamos entrar justamente no buscar a Deus, que eu queria trazer para os irmãos. Buscar a Deus como necessidade. Nós necessitamos do Senhor. Por que devemos buscar a Deus? Eu coloquei pelo menos 4 pontos aqui de necessidade de buscar a Deus. A primeira delas foi porque o próprio Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então não somos nada sem Deus. Por que devemos buscar a Ele? Porque não somos nada sem Ele. Nós dependemos do Senhor, irmão, para respirar, para nos alimentar. Tudo na nossa vida depende. O homem foi criado para depender de Deus. Amém? Lá no livro, no Evangelho de João, eu queria que os irmãos abrissem comigo, o Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1. João 15. Deixa eu pegar aqui. Do versículo 1 ao versículo 5. O próprio Jesus disse assim, olha: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso foi o próprio Cristo que disse: sem mim nada podeis fazer. Nós somos comparados a ramos. Um ramo, se ele for jogado, cortado e jogado, ele vai secar e vai se acabar. E também aquele ramo, ele não pode nascer de sozinho. Primeiro tem que nascer uma semente, da semente formar o caule, depois os ramos, depois as flores, depois os frutos. Esse é o processo natural. Então Deus se compara a essa videira e nós os ramos. Então dependemos completamente do Senhor. Amém, irmãos? Segundo ponto que eu coloquei aqui: para conhecê-lo cada vez mais, é isso que nós vamos fazer na eternidade. Jesus mesmo disse. Qual é a palavra de Cristo? A eternidade é conhecer o Pai. Eu me lembrei de uma, quando eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei de uma passagem que Hernandes Dias Lopes mesmo disse. Que muitas vezes o homem, deixa
Deixa eu me lembrar aqui de uma passagem que ele disse, bem interessante. Foi Hernando Dias Lopes. Ele falando dessa questão de conhecer, a glória do homem é conhecer a Deus. E ele dizendo, muitas vezes o povo diz que, esqueci de o texto, irmão, que ele falou, muito interessante. Opa, se eu me lembrar daqui por fora, eu termino e falo para os irmãos. O fim principal do homem, depois eu volto, se eu me lembrar dessa passagem que Hernando Dias Lopes falou. No Catecismo de Westminster, no seu primeiro capítulo, logo na coisa, tem uma pergunta que diz, qual é o fim principal do homem? O homem foi criado para quê? Justamente para glorificar a Deus, é isso que diz lá no Catecismo, e gozá-lo eternamente. Amém? Foi isso o propósito que Deus nos criou. Então a gente pode viver longe de Deus? Não pode, irmãos, que já fomos criados nesse propósito, para vivermos próximo ao Senhor, próximo do Senhor. Então esse é o fim do homem, de glorificar a Deus e gozá-lo, né, eternamente. Tem gente que pensa que a vida é eterna, né, a gente, assim que se converte, a gente tem até esse entendimento. E a gente vai para o céu e vai chegar lá, vai ser só o tempo todinho, só louvando a Deus. Aí é justamente essa questão. Agora eu me lembrei que Hernando Dias Lopes falou, essa questão, que não é assim que a gente vai ficar o dia louvando, só louvando a Deus. A gente vai passar, irmãos, a conhecer a Deus nos mínimos detalhes. Nós conhecemos de Deus desse tantinho. Desse tantinho a gente conhece. Tem gente que acha que já conhece muita coisa de Deus, mas conhece desse tantinho. Ao Deus que criou todo o universo, ao Deus que criou o macro-universo, os planetas, mas temos muito para conhecer, e ao Deus que criou e domina também o micro-universo, as células e bactérias que a gente nem vê a olho nu. A esse Deus maravilhoso que criou todas essas coisas, a gente vai passar a conhecer. E se a gente, quando a gente chegar na eternidade, que a gente tiver aqui, vamos dizer, no tempo do homem aqui, 100 milhões de anos lá na eternidade, conhecendo a Deus, a gente ainda não conheceu nada dele. Por quê, irmãos? É vida eterna. A Bíblia diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que seria esse de eternidade? Existe muitas eternidades, é porque não existe palavra para eternidade. Eternidade é sem fim. Então a gente vai passar, a gente vai ter muito tempo. Eu digo não vamos se preocupar. E chegar lá e achar que vai ficar, vai passar, não vai ficar cansativo, não. A gente fica o dia todo só com as mãos levantadas e louvando e adorando a Deus. Na próxima sexta-feira você ouvirá a conclusão desta palavra, porque amanhã, dia 27, pela ocasião da abertura da edição do Encontro para a Consciência Cristã, nós vamos estar recebendo a visita do pastor Helder Faber, uma entrevista que nós realizamos, e ele vai estar amanhã falando sobre toda a programação do evento. Portanto, que você não perca o programa de amanhã. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Ade Souto. E até amanhã. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não
não são coisas. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa,